tenho 16 GB instalado aqui no meu computador, mas o sistema só reconhece 8 GB de memória RAM, né? Tanto no gerenciador de tarefas quanto aqui nas informações do Windows. Mostra que eu tenho 16 GB, mas utilizável somente 8 GB. Vamos abrir aqui então o monitor de recursos aqui do gerenciador de tarefas para confirmar se está reconhecendo os 16 GB de memória. E o que aparece para a gente aqui é que ele tem os 16 GB de memória, mas somente 8 GB está sendo utilizado. Então vamos usar aqui as teclas Windows mais R, inicialização de sistemas, e marcar essa caixa de opção aqui com máxima de memória. Dê um OK, clicar OK novamente e reiniciar o computador para ver se após reiniciar ele vai reconhecer a memória total. Pois bem, voltando aqui à gravação aqui com o PC já reiniciado, não houve mudança, né? O sistema ainda continua reconhecendo somente 8 GB de memória RAM, né? Então vamos lá de novo no nosso atalho, Windows R, msconfig. Aqui não vai ter o que fazer mesmo não. Agora o próximo passo a ser feito aqui é abrir aqui o nosso gabinete aqui, tirar os dois pentes de memória RAM e limpar. O ideal vai ser até testar pente por pente para ver se algum dos dois está danificado. Vamos lá? Antes de iniciar aqui o sistema, eu entrei aqui na BIOS para verificar uma informação. Olha, aqui na BIOS aqui ele está reconhecendo apenas 8 GB de memória RAM. Pronto, com o gabinete aqui aberto agora, vamos retirar então os dois pentes de memória RAM para fazer a limpeza. A primeira limpeza que nós vamos fazer é utilizando uma borracha. Já passar a borracha aqui nessas trilhas aqui da memória, né? Para tirar um pouco da oxidação. Usar um limpa-contato também para limpar um pouco mais essa memória. Bom, após ter secado aqui, vamos voltar a memória para o lugar dela. E nesse teste nós vamos usar uma memória de cada, né? E também slots diferentes para ver se vai ter algum tipo de problema de conexão aí, ou de falha. Esse primeiro teste, no primeiro slot que nós colocamos a memória RAM, o computador não está dando vídeo, né? Não está ligando. Então, vamos desligar aqui agora e trocar o pente de memória para o segundo slot. Após desligar o computador, vou fazer a troca aqui de slots. Vou passar para aqui do lado aqui. Lugar meio apertado. Pronto.
A princípio, tudo indica que o slot 1 está com problema. Agora eu vou desligar aqui a máquina novamente e vou trocar as memórias. Vou colocar outra memória RAM no slot 1 para ver se vai dar o mesmo problema. Então agora eu vou tirar essa memória aqui e vou colocar outra, mas antes disso, o que eu faço? Eu sempre desligo aqui, ó, na fonte, espero alguns segundos para poder retirar a memória, né? Vou retirar aqui. E agora eu vou colocar essa memória aqui no slot 1. Para ver se vai dar aquele erro de tela preta. Vamos aos testes. Até então parece que realmente o slot 1 está com algum problema. Não está reconhecendo a memória. Eu vou refazer o teste, eu vou desligar a máquina novamente e vou passar essa memória para o slot 2 para ver se o problema continua. O slot 2 lá na memória foi encaixada. Vamos ver se vai dar imagem. Se der imagem, realmente o slot 1 está com defeito. Deu imagem. Então, de acordo com nossos testes, o problema aqui está sendo então o slot 1 que está com algum defeito, né? Não está reconhecendo a memória RAM. Mas por desencargo de consciência, eu vou voltar com essa memória aqui para o slot 1 para ver o que vai acontecer, se por acaso ele vai continuar reconhecendo a memória, mas utilizando só os 8 GB, um pente, ou seja, né? Ou se por acaso acontece alguma magia aqui, ele volta a reconhecer os dois pentes juntos. Só para desencargo de consciência mesmo. Mas até então, o problema é o slot 1. Bom, ao iniciar aqui o computador novamente, né, com os dois pentes de memória que eu acabei de colocar aqui, a BIOS voltou a reconhecer os 16 GB de memória. Agora vamos saber, assim que a gente iniciar aqui o Windows, se realmente o sistema vai conseguir identificar os dois pentes de memória. Pois bem, reiniciei o computador aqui e, por incrível que pareça, o sistema voltou a reconhecer os dois pentes de memória, né? Porque através dos nossos testes deu que o slot 1 estava com algum tipo de problema, né? Que toda vez que a gente colocava a memória RAM lá no slot 1, o computador não ligava, ficava com a tela preta, né? E não reconhecia a memória. Mas por incrível que pareça, né? Com as duas memórias no lugar, voltou a reconhecer aqui, olha lá, os 16 GB de memória. Vendo aqui no gerenciador de tarefas também, ó. Vou abrir aqui o monitor de recursos. E aqui, ó lá, total de memória instalada 16 e utilizada 15 GB, né? Lembrando que o sistema reserva uma parte da memória para ele. Então, está resolvido, né? O primeiro passo, então, é o que? É a gente tentar fazer aquela configuração aqui pelo Windows R, utilizando aqui o msconfig, né? Nessa opção aqui, inicialização do sistema, opções avançadas e tentar aqui usar a memória máxima.
Aí caso, mesmo fazendo assim, o computador não reconheça ali a sua memória RAM, só fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui de limpar a memória, limpar um slot, se tiver aí um limpa-contato é melhor ainda. E vai fazendo esse teste assim, alternando entre um slot e outro para ver se o problema é na memória RAM ou até mesmo no slot, né, que foi o possível problema que a gente teve aqui, né, a princípio, né, mas que bom que deu tudo certo aqui.